Boa noite, queridos irmãos. Hoje é dia 10 de 3 de 2024, agora são 18 horas e 29 minutos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Se você chegou aqui através das nossas redes sociais, o YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, amamos o Espírito Santo e a Jesus Cristo e seu Pai. E queria convidar você a participar conosco, fique à vontade. Se você quiser um dia participar aqui do nosso culto, não tem problema nenhum, a gente só pede para que você entre com o microfone e com a imagem desligados, né? A câmera desligados. Nós temos um site lá onde está o nosso endereço e esta sala aqui. Então, www.igrejadeinterlagos.com.br, você vai encontrar os nossos horários de culto e também um botãozinho ao vivo, e aí você entra direto nessa sala aqui, tá bom? Nós temos o Facebook, também temos o Instagram, tá? Então, fique à vontade em participar conosco, ok? Se você tiver dúvidas, lá também tem um canalzinho que você pode entrar em contato comigo, tá bom? Pelo Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, ou pelo WhatsApp, meu WhatsApp está lá também, tá bom? Então vamos orar para que o pastor venha trazer a pregação. Eu não falei meu nome é Hélio, tá? Pastor Hélio. Fecha os olhos que eu vou orar, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum, tá bom? Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por este culto que é para ti, Senhor. Nós fazemos esse culto para engrandecer o teu nome, Jesus. Nós pedimos, Pai, que tudo venhas nos abençoar, nos livrar de todo mal. Abençoa aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, quer seja por gravação, quer seja ao vivo, Senhor, não importa, mas sabemos que o teu Espírito alcança, o Senhor pode alcançar. Então nós pedimos, Pai, que abras o coração das pessoas que ouvirem esta mensagem. Peço também pela vida do pastor Valdo, que vai trazer a palavra, que o Senhor o abençoe, livre do mal, ele, a sua família, e que o Senhor esteja usando a boca dele para tratar da tua igreja. Nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. É com você, Valdo. Bom, queridos irmãos, vamos à mensagem, desta noite. Hoje, conforme eu havia anunciado, nós temos como título a pregação O Mínimo que o Senhor Requer do Homem. O mínimo. Qual é o mínimo? O que o Senhor espera? Pelo menos, o Senhor espera do homem. Eu pensei numa analogia, que nós podemos fazer, com uma prova, um curso. Se você estuda ou já estudou, você sabe que existe um limite para você ser aprovado. Normalmente, na minha época, você tinha de conseguir uma média de 5. Se você conseguisse pelo menos 5 em determinada disciplina, você passaria de ano. Então, ou seja, o aluno ele passa a trabalhar dentro dessa margem, dentro desse limite de 5, que seria o mínimo, que ele precisaria para conseguir o seu pleito, a aprovação, e também ele trabalha dentro da margem, do 5 até o 10. O 10 seria o valor máximo. Tem muitas pessoas que elas trabalham para alcançar o máximo. Ele trabalha, ele estuda, ele dedica para atingir o 10, a nota 10. E tem aqueles, dependendo da disciplina, uma determinada disciplina que ele tem mais dificuldade, Quase ninguém é bom em tudo, Tem aquela matéria que
você tem mais dificuldade, então, tipo assim, se eu conseguir os 5, tá bom, né? Já vou passar para frente aí, vou passar de ano, vou conseguir a formatura, né? Mas existe um limite mínimo, tá certo? Abaixo desta média, a pessoa ela é reprovada, né? Interessante. Para entrarmos, né, alcançar o nosso objetivo, que eu acho que o objetivo de todo ser humano deveria ser esse, né? Ter a vida eterna, né? Porque o Senhor Jesus deixa claro na tua palavra do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? De que adianta você ter uma vida que, às vezes, uma vida até próspera, né? Mas de sucesso, reconhecido neste mundo, mas sabendo que um dia você vai passar para a eternidade, né? Você vai morrer e perder, às vezes, muitas das vezes, por bobeira, né? Perder a vida eterna. Então, eu acho interessante porque no céu existe o galardão, né? Galardão seria o quê? Galardão seria prêmio. Você será premiado de acordo, né, com aquilo que, né, você desempenhar, porque existe galardão. Se existe galardão, é porque, né, trazendo por essa analogia que eu estou colocando aqui, que é uma analogia até técnica, né, se eu posso dizer isso, se você conseguiu 10, a nota máxima, o seu galardão será maior, né? Mas se você conseguir a nota 5, você também estará na glória, né? Eu não esqueço do pastor Olavo, né, que ele dizia que se ele chegasse no céu com a flanelinha para ilustrar o sapato dos santos lá do céu, né, ele já estaria assim satisfeito. Se conseguir entrar com a média 5, vamos dizer assim, né? Então, por isso daí está explicando um pouco o título, né, desta pregação, da pregação desta noite. O mínimo que o Senhor requer do homem, né? Qual o mínimo para o homem conseguir a nota 5? Não é? Qual o máximo? Vamos falar, vou falar um pouco agora sobre o máximo. Qual que seria o máximo para você conseguir o 10, a nota 10? Né? É meio estranho, né? Eu estar tratando de coisas tão espirituais com uma analogia tão simplória, né, irmãos? Mas vocês vão entender, né? Esta comparação que eu estou fazendo. Veja bem, o máximo que você pode ter, para você alcançar o 10, você vai precisar do quê? Né? É o que está escrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Né? O pastor Hélio já está colocando aí na tela, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo, isso daí foi no Sermão da Montanha, né? O Senhor levando aquela pregação maravilhosa, tá certo? E ele diz no Sermão da Montanha, Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor Jesus disse o seguinte, seja vós, pois, perfeito. Objetivo, uma meta. Como é perfeito, para que você seja parecido com quem? Com o Pai. Porque o Pai é perfeito. Necessário, sim, que você alcance a perfeição, conforme seria o quê?
esse daí seria um limite, né? Seria o máximo que o Senhor espera do homem. Foi isso que eu encontrei. Aqui está. Parece que você não. É aquilo que vem lá do homem. Não encontrei isso. Não estou conseguindo desligar esse aqui, um minuto. Agora deu certo. Bom, irmãos, veja bem. Este é o limite. A perfeição. Tá certo? A santidade, né? A santidade, o que seria a santidade? A santidade é o caminho que te leva à perfeição, né? Por isso que o Evangelho fala, tem aquela passagem que fala que do aperfeiçoamento dos santos, né? Quando você começa a trilhar o caminho da santidade, né? Santidade seria o inverso do pecado, né? Ou seja, se você está trilhando o caminho da santidade, os desejos pecaminosos vão ficando para trás, né? Então, o trilhar deste caminho da santidade é o caminho que leva à perfeição. Bom, irmãos, eu quero ler também em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 9, que nos mostra qual que era o trabalhar do apóstolo Paulo, né, com relação à igreja. Diz assim, ó, 1 Coríntios 13, 9. Não. Não é 13, 9. Deixa eu ver aqui se eu encontro. É 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 9, que diz assim, ó. Porque nos regozijamos de estar fracos, né? Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Né? E tem aquela passagem também que eu não estou lembrando agora, que o apóstolo Paulo deixa muito claro, né? Que ele trabalha para colocar todo homem perfeito diante de Jesus. Ou seja, o trabalhar do apóstolo Paulo é que o homem alcance o máximo, né? E o máximo é o que está no livro, em Efésios, no capítulo 4, que nós vamos ler agora. Efésios 4, nós vamos ler do 11 em diante. Que nos diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então a igreja, tudo isso daí é para que o homem, tá certo? Que está em santidade, alcance a perfeição. E continua dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida completa de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tá? Então, aqui está falando de Jesus é cabeça, aqui está falando do corpo, né? Tudo isso necessário para que nós possamos alcançar a nota máxima, né? Então, uma pergunta que pode se fazer: se existe um limite para o homem alcançar ou não tem limite? Existe um limite, esse limite é a estatura completa de Cristo, né? Acima de Cristo, impossível, né? Impossível, não tem como, tá certo? Então, ali seria o quê? É a busca, aquilo seria o que Deus espera do homem, né? No seu limite, que é a estatura completa de Cristo, né? Tá certo? Agora, conforme, né, a mensagem, né, que é levar você ao conhecimento do mínimo, vamos ver qual que é o que é o mínimo que Deus espera do homem. Qual seria o mínimo? O máximo nós já vimos, né? O máximo é que o homem seja contado, né, entre aqueles que têm a estatura completa, né? Então, o que eu acho interessante, meus queridos irmãos, é que Deus, aqui na sua palavra, ele coloca isso daí como algo possível de ser alcançado, não é? É como algo possível, ou seja vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Então, isto é colocado como algo sendo possível para o homem, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento exato do Filho de Deus, a homens perfeitos, na medida, na estatura completa de Cristo. Então, isso é colocado na palavra não como algo utópico, né? Mas é colocado de uma maneira muito clara e compreensível em todas as traduções de Bíblia que eu já vi. Coloca isso daí como algo palpável, algo possível para o homem, né? A estatura completa de Cristo. É algo possível, conforme diz as Escrituras, conforme diz a palavra do Senhor. Tá certo? Então, esse é o limite, é o máximo, é a nota 10, né? Você entrar no céu com a nota 10, a estatura de Cristo, não é? A homens perfeitos, na medida exata, na estatura completa de Cristo. Tem aquelas pessoas que acreditam que isso é possível depois da morte, a hora que a pessoa estiver lá no céu. Não, não é o que diz a palavra, né? Isso daí já seria uma conjectura, esta afirmação, né? Porque o mecanismo que você tem para chegar à estatura de Cristo, esse mecanismo não está no céu. Esse mecanismo está aqui na terra. É você vencer as paixões, as concupiscências, conforme o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo eu, mas Cristo vive em mim. Conforme ele disse também, quem é que diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz também que quem está em Cristo crucificou as paixões com as concupiscências, né? O mecanismo para a estatura de Cristo estão aqui na Terra.
Por quê? Porque a cruz não estará no céu, ela está aqui. Né? Então, meus queridos irmãos, qual seria, então, o mínimo que Deus requer do homem? Né? Vamos dizer assim, para ele conseguir pelo menos um 5, para conseguir entrar no céu. Né? Conseguiu 5, a média, quer dizer, tá bom. O 5 tá bom, pode entrar, né? Conforme, até lembro lá do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho, ele falava que ele tinha vontade de ir para o céu e que o que ele desejava era isso, né? A hora que ele chegasse lá na porta do céu, ele, como católico, ele acreditava que Pedro que estaria ali, né, na porta do céu com a chave, e ele dizia o seguinte, falou que a hora que ele chegasse lá, se Pedro falasse para ele assim, entra correndo aí enquanto ninguém está vendo, né? Falava assim, entra rápido aí enquanto ninguém está vendo. Quer dizer, é o que ele falava de uma forma irônica, mas só que não vai ser assim, viu, irmãos? Não vai ser assim. Lá não existe um jeitinho para as pessoas conseguirem as coisas. Né? Mas existe o que nós vamos tratar agora. Existe o mínimo, né, que Deus requer do homem. Né? O que seria esse mínimo? Esse mínimo, tem pessoas que acreditam que elas praticando boas obras, o seu lugar já está garantido no céu. Né? Então, existe até religiões que trabalham em cima disso. Os espíritas mesmo, né? O grande pilar do espírito, o grande pilar do espiritismo é isso daí, você praticar boas obras, né? Ou seja, você, quanto mais boas obras você pratica, mais você vai somando ponto com Deus, né? E você vai, aí aquele tanto de pontos que você somou, numa reencarnação, né? Isso aí é uma crença dos espíritas, né? Uma reencarnação, a pessoa teria uma vida melhor, né? Então, essa é uma crença. Mas não é uma crença bíblica, né? Porque a Bíblia não fala de reencarnação, ela fala de ressurreição, né? Havemos de ressuscitar no último dia. E cabe ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Isso está em Hebreus 9, 27. Tá? Então, as boas obras, e a palavra de Deus fala, com as boas obras, né? A pessoa que ela quer praticar as boas obras, ela pratica as boas obras. É plausível praticar boas obras? Claro que é plausível, né? Quem que vai criticar uma pessoa que pratica boas obras? Né? Mas só que a prática de boas obras, Deus não requer isto do homem, a prática de boas obras. Né? Isso daí, por quê? Porque a palavra deixa muito claro. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras, ela não salva ninguém, tá? As boas obras, se a pessoa ela confiando nas boas obras, ela não vai para o céu pelo fato dela estar praticando boas obras, né? Ela não vai para o céu por isso, pela prática de boas obras, porque nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, né? Então, quer dizer que as boas obras não é o mínimo que Deus requer do homem,
Porque se o homem ficar nas boas obras, né, sem esse mínimo que eu vou dizer, eu estou até colocando, né, gerando uma certa expectativa em vocês, né, essas boas obras, Deus não requer isso daí como mínimo para o homem, tá certo? Porque a prática de boas obras, ele não vai conseguir a média 5, né? Essa analogia que eu estou fazendo aí, né? Ou seja, boas obras não é o mínimo que Deus requer. As boas obras, elas podem ser importantes, porque tem pessoas que começam a praticar boas obras, elas começam a abrir o coração para Deus, né? Começam a abrir quando elas têm, né, esse sentimento, né? E esse certo discernimento de praticar as coisas boas. Ela pode estar, sim, dando abertura para Deus no coração. Isso aconteceu com Cornélio, né? Cornélio, as esmolas, as boas obras praticadas por Cornélio, despertou a atenção de Deus. Mas não foi o mínimo que ele precisava para alcançar a salvação, né? Então, e depois Cornélio, ele foi, né? E a história vocês já devem conhecer, né? Que ele creu, né, no Senhor Jesus Cristo, creu na pregação de Pedro, né? E, e aí sim ele conseguiu, tá certo? Então, boas obras não, tá? Porque, na verdade, as boas obras Deus preparou para que nós andássemos nelas, ou seja, é uma consequência, né, de uma vida transformada. Quando a sua vida é transformada, o seu coração é transformado, você passa, né, intuitivamente a praticar boas obras, né? Podemos ler também em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7 e 8. É o melhor, 2 Coríntios 9, 7 e 8, que diz assim, olha só, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso aqui é quando o apóstolo Paulo foi em determinado local e que fez um apelo para que os irmãos colaborassem financeiramente. Ele disse, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria, ao que dá com alegria. E Deus é poderoso, olha só, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Né? Olha que interessante, Deus, ele preparou, ele fez, ele operou, inclusive para a suficiência, que a pessoa tivesse aquilo que ele precisava, né? E com toda suficiência, abundeis em toda a boa obra, né? Depois, com tudo isso que Deus, né, proporcionou para ele vai praticar, sim, as boas obras, né? Então, o mínimo que o Senhor, que Deus requer do homem, tá? O mínimo seria adoração. Seria adoração, né? Então, o mínimo que Deus quer do homem é que o homem chega lá na igreja e começa a adorar, começa a louvar o teu nome, né? Começa a adorar, das lágrimas, né, correrem, né, na sua face. Deus, isso é o mínimo que ele quer, que o homem vá e o adore, que o homem esteja na casa dele adorando, que o homem esteja, né, no trabalho, ele sempre o adorando. Isso é o mínimo que Deus requer do homem. Tá? Também não, viu, irmãos?
que no livro, vamos lá, no livro de Mateus, no capítulo, Mateus 15, 8, né, com relação à adoração, diz assim, olha só, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, né? Então, quer dizer que a adoração não é aquilo, não é o mínimo que Deus requer. Esteja me adorando, está tudo certo. Não é, né, irmãos? Não é isso, né? Então, quem faz, adora, né? Sem o mínimo, sem esse mínimo que eu vou falar, quem adora sem o mínimo que Deus requer do homem, ele adora com hipocrisia, né? Ele adora como os fariseus adoravam, tá certo? Então, veja bem, o mínimo que Deus requer do homem seria a fé, né? Bom, a fé. A fé, ela tem que ser firmada na verdade, tá certo? Ou seja, o homem, porque tem pessoas que têm fé, né? Se você vai a igrejas, né? Tem pessoas que idolatram, praticam a idolatria com uma fé muito grande, tá certo? Mas ele crê, tem a fé naquilo que não pode fazer nada por ele, né? A pessoa, ela tem aquilo que tem gente que chama de fedeísmo, né? A pessoa, ela tem uma fé que não é firmado na verdade, tá? É uma fé que nós chamamos de fé cega, tá certo? Por quê? Porque a nossa fé, a fé que nós temos, né, em Jesus Cristo, né, é uma fé que ela é firmada em verdade, é uma fé racional, tá? É o que fala, vamos ler, é importante ler. É o que fala lá em 1 Pedro 3,15. É importante, vamos ler, né? Então, a fé, Deus requer no mínimo, né? Vamos lá. 1 Coríntios, no 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor teu Deus em vosso coração. Aí está a importância da santificação, né? Antes, santificar o Senhor teu Deus em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então, você tem que estar preparado, tá certo? Se alguém perguntar, de dar motivos racionais da tua crença, né? Tá certo? Tem aquela história, eu já vi gente que chegou até a pregar sobre isso, ó. Basta, apenas creia, né? Não questione, apenas creia. Sabe, irmãos? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina inverso, você deve questionar, né? Você deve questionar e crer racionalmente. Tá certo? Crer racionalmente, né? Então, ou seja, a nossa fé, o que seria crer racionalmente? O que seria a nossa fé ser firmada na verdade? É o seguinte, que a nossa fé é uma fé racional, por quê? Porque nós cremos no Jesus histórico, né? Nós não cremos, não é como os budistas. Os budistas, eles creem no Buda, mas eles não...
onde é lenda e onde é verdade histórica, aquilo é misturado, e eles não se importam com isso, entendeu? Agora, a nossa fé não, a nossa fé é firmada em Jesus de Nazaré, né, que esteve no nosso meio, né, há mais ou menos 2024 anos atrás, né, que ele operou, esteve nas cidades onde existem as comprovações de todos os locais, né, da Bíblia, que mostram que Jesus esteve, né, existem evidências históricas para isso, né? Então, a nossa fé ela é fundamentada em acontecimentos históricos, né? Que o Filho de Deus fez carne e habitou entre nós e praticou os milagres, né? Praticou os milagres, tá certo? Tá, mas os milagres é motivo de fé? Olha, meus irmãos, se várias pessoas que você confia, né? Ela atestou um milagre, né? Que um morto ressuscitou, tá certo? Não passa a ser nem fé, é firmado de uma evidência, né? O Senhor Jesus Cristo, para as pessoas lá crerem que Jesus ressuscitou, foi uma questão de fé, né? Os apóstolos, eles creram que Jesus ressuscitou por questões de fé? Não, não foi por fé que eles creram que Jesus ressuscitou, que eles viram Jesus, não é? Foram testemunhas oculares de Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele foi visto por mais de 500 pessoas e que muitas estavam vivas ainda, que qualquer um poderia ir lá e perguntar para a pessoa, né, se realmente aquilo aconteceu. Então não era uma questão de fé, né? Era uma questão de evidência histórica, né? Agora, como você explica, né, um milagre? O milagre é uma questão de fé. Você crê naquele milagre, porque não existe algo material, né, que você possa atribuir a uma ressurreição, por exemplo. Não é? Não tem como, não existe. Se a pessoa morreu, se o corpo já está quase que em estado de putrefação, né? Então, aquela pessoa voltar a viver, como que aquilo aconteceu? Tá? Milagre. Né? Teve um poder sobrenatural que moveu ali, né? E trouxe vida novamente, cumprindo aquilo que Jesus fazia. Tá certo? Então, meus irmãos, qual então seria o mínimo que Deus requer do homem, né? Para ele tirar os 5, né? Sabe, irmãos, esse mínimo, tá? Que é através dele que você vai conseguir os outros, que você vai conseguir chegar no 10, através desse mínimo. Sem esse mínimo, é impossível que você chegue na pontuação máxima, a estatura completa de Cristo, que é crer. Crer no sentido de confiar. Deus requer do homem que ele creia. Mais nada. Mais nada. Que ele creia na tua palavra, que ele creia no que ele disse. Jesus Cristo, o mínimo que ele requer do homem é que ele creia no que ele disse. E o que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, ele foi exclusivista, só ele leva ao céu. Somente ele leva aos céus. Né? Então, Jesus Cristo, ele requer apenas que o homem creia quando ele disse ser Deus. Quando os fariseus o condenaram, qual que é a condenação máxima de Jesus? Foi o quê? Que ele se dizia ser Deus. Essa foi a condenação. Ele perdoava pecados, só Deus podia perdoar pecados. Né? Então, o mínimo que Jesus requer do homem é que ele creia no sentido de confiar na palavra dele. Tá certo? Então, quando a pessoa ela fala assim, não, sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus, né? Eu creio em Deus, mas não tem Jesus Cristo como único caminho, né? Ou seja, não tem saída, não tem como ele, né? Conseguir o mínimo. Porque ele até pode dizer que acredita em Jesus, mas não está crendo no que Jesus disse, que ele é o único caminho. Né? O C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que Jesus Cristo ele não deu uma outra opção para o homem. Né? Ou o homem acreditava que ele era Deus, ou ele não deu outra saída para que o homem acredite que ele foi uma personalidade elevada na história. Ou o homem acreditava que realmente ele era o que ele dizia, ser Deus, ou o homem o tinha como um lunático, um louco, que queria se passar como um Deus. Não é? Não é verdade? Então, Jesus não deu uma terceira opção para o homem. Não deu. Ou o homem acredita no que ele realmente disse ser Deus, ou o homem teria que ter como um louco, um lunático, um doido. Porque somente um louco diria o que Jesus disse sem ser. Então, meus queridos, o mínimo que Jesus requer do homem, de você que está ouvindo, é crer no que ele disse. Quando Jesus diz assim, vamos lá, Marcos 16:16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quando Jesus diz assim, pouco antes deles subir aos céus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é? Então, se a pessoa realmente crê em Jesus Cristo, vai crer no que ele diz. Necessário é ser batizado. Né? Tem de ser batizado. Então, o mínimo que Jesus requer é que você creia. E se você crer, você vai para as águas do batismo. Né? Vamos lá, Atos capítulo 18, versículo 7. Atos 18, 7 e 8 nos dá um bom exemplo. Então, meus queridos, crer, o mínimo que Deus requer do homem é crer e confiar e acreditar no que ele disse. Mais nada. Olha só. E saiu dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo. Isso aí que ele estava em Corinto, né? Pregando o evangelho. Tá? Inclusive para fariseus, para judeus, né? Ó, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor,
com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Né? Então, quem realmente crê, tá certo? Nesse sentido, no sentido de confiar, vai ao batismo. Né? Vamos ler também. Vamos lá. João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler do 53 em diante. Que diz assim: Jesus, pois, disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o que ele quis dizer com tudo isso daí? Né? Aquele que realmente crê vai dar crédito nas palavras do Senhor. Né? Quem realmente crê vai dar crédito. E vai o quê? Participar da ceia. Né? Vai ter a igreja, vai estar na igreja, vai ser batizado. Né? Vai estar em comunhão com o corpo de Cristo. Né? Então, o mínimo que Deus quer, né? O mínimo que Deus quer é que o homem se santifique. Isso não é o mínimo. Né? O mínimo que Deus quer é que o homem se santifique. Aí não, o homem vai lutar, vai tentar santificar. Não vai conseguir. Impossível. Mas o mínimo é ele crer no que o Senhor Jesus Cristo disse. Né? Porque Jesus ele disse também em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Né? Então, ele mostra a dependência que nós temos dele. Né? Nós dependemos dele para tudo. Mas o mínimo você vai ter que ter, que é crer em tudo que ele disse, na tua palavra. Né? E vamos ler agora, para finalizar, o que está no livro de Mateus. Mateus, eu não anotei esse versículo, é o que fala da edificação da casa, sobre a areia e sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Maravilha. Mateus, no capítulo 7. Versículo 24. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, vale a pena ler o resto. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, meus irmãos, e Jesus, ele falava, ensinava, pregava com autoridade. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele falava o que cumpria, né? E ele falava com toda a convicção, né? Para que as pessoas crescem. Né? Então, meus queridos, necessário sim que você tenha o seu coração aberto, né? Para crer em tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Né? É necessário, sim, que você creia e confia na sua palavra. Né? Porque aí sim ele vai operar na sua vida, que você será uma pessoa aqui neste mundo, né? Cheio do Espírito Santo, porque você crê e você dá crédito nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele fará assim na sua vida, até que você chegue mesmo à unidade da fé, ao conhecimento exato do Filho de Deus, a varão perfeito, na medida certa, na estatura completa de Cristo. Porque você crê que ele tem o poder de fazer isto na sua vida. Amém? Então, vamos fazer uma oração para encerrarmos aqui. Amém? Senhor Jesus, eu louvo o teu nome e agradeço. Eu peço que nesse momento o teu poder esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem está ouvindo esta palavra, que o teu Santo Espírito possa manifestar na vida, manifestar no coração e tombar por terra toda a incredulidade, tombar por terra toda a mentira, todo o engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós cultivamos através daquilo que nós observamos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós ouvimos, mas sim, que o teu poder, o teu Santo Espírito, possa fluir nos corações, para que, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, as escamas possam cair dos olhos, e que nós possamos ver, enxergar e confiar plenamente nos teus ensinamentos e na tua palavra, porque nós amamos o Senhor, nós cremos sim, Senhor. Então, opere em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos esta oração. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.